O Arangues não é meia. O Depena não é meia. O Maurício não é meia. Jean Dias não é meia. Só tem um meia no grupo do Inter que se chama Alan Patrick. Vamos lá, gurizada. Vamos lá, então. Vamos ao meu comentário, recorte do meu comentário na jornada de Inter e Fluminense. Tá bom? Vem comigo, vem com o Baldaço. Antes disso, tá com o nome sujo? Hein? Sujou teu nome. É, isso aí, CPF negativado, ficou devendo uma grana, não conseguiu pagar, te atrapalhou, CNPJ da tua empresa tá preso nas instituições de proteção ao crédito também, tu tá sem crédito agora e tá trancado para tudo. Vamos limpar o nome? Agora, antes mesmo de pagar o que tu tá devendo, Life Assessoria. Life Assessoria, tá aqui na tela o WhatsApp. Chama Life Assessoria nesse WhatsApp. Numa ação rápida, segura e eficaz, eles vão limpar o teu nome antes de tu quitar o que tu tá devendo. Põe meu comentário aí. Uma derrota acachapante, incontestável, de um Fluminense que treinou na tarde de hoje do Maracanã. Essa é a primeira consideração que eu faço. Porque muitas vezes tu perde um jogo combativo, né? Tu perde um jogo em que há divisão de forças e por circunstâncias, talvez até por erros criticáveis, tu perde um jogo. Não foi o caso hoje. O Internacional perdeu o jogo com o Fluminense treinando. O Fluminense no primeiro tempo não implementou uma pressão fora de série, não teve volume de jogo fora de série, não teve uma volúpia fora de série, não teve uma qualidade fora de série. O Fluminense no primeiro tempo não teve nada disso. O Fluminense simplesmente botou 2 bolas na área e contou com a falha de posicionamento do sistema defensivo do Inter, fez 2 gols. E o interessante é o seguinte, aí no segundo tempo, em determinado momento nós tiramos um atacante, tiramos o Valência para o segundo tempo, botamos o Arangues, botamos mais um cara no meio campo, e passou uma impressão ali, com o Inter aparecendo um pouco mais ofensivamente, que o Inter tinha melhorado. Não melhorou nada. O Fluminense, no segundo tempo, continuou treinando. E aí, descansando um pouquinho, baixou um pouquinho as linhas, né? E recebeu o Internacional. Sem riscos, né? Porque o Inter é inofensivo. O Inter é inofensivo. Esse time do Inter é inofensivo. Gurizada, vocês estão esperando aqui que eu aponte culpados. E eu vou apontar os meus culpados. E eu sei que tem muita gente que me acusa de passar pano no Mano Menezes. Não. Eu não vou passar pano no Mano Menezes. Que o Mano Menezes tem culpas bem sérias também no que nós vimos hoje. Mas não é o único culpado. E existem coisas que precisam ser não apontadas por mim, só lembradas por mim. Só lembradas. Porque eu estou dizendo há muito tempo. Gurizada, o meio-campo do Internacional hoje. O meio-campo do Internacional hoje tinha Rômulo, Depena e Campanharo. O que tu quer com esse meio-campo? O que tu quer se o grupo do Internacional aponta Rômulo, Campanharo e Depena como os homens responsáveis pelo principal setor de um time de futebol, que é o meio-campo? Pode botar o Valência, pode botar o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Haaland. No meio-campo com Rômulo, Campanharo e Depena, eles não vão jogar nada. O grupo do Internacional é pobre em disposição de jogadores para serem utilizados no seu meio-campo. As outras opções fora é o Johnny, que também não serve, é o Baralhas, que também não serve, é o Matheus Dias, que também não serve, não serve e não serve e não serve. Deste grupo mal formado do Internacional. Hoje não estava em campo o Alan Patrick, que é o nosso craque. Sempre é um prejuízo quando o teu craque não joga. Sempre é um prejuízo. E eu não estou cobrando aqui que o Internacional tivesse obrigatoriamente um jogador da qualidade do Alan Patrick, mas pelo menos da característica do Alan Patrick. O Internacional consegue o descalabro, que é ter um grupo de 32 jogadores só com um meia armador de criação. Isso é absolutamente inaceitável. Inaceitável. Eu disse semana passada que esse era o grupo mais fraco do Internacional e muitos colorados me cornetearam, mas chegou o Valência, mas chegou agora o Rocher. Beleza, são ótimas contratações, mas não resolvem. Porque quando tu estabelece que um grupo é fraco, tu está estabelecendo vários critérios para apontar isso. E um dos critérios que eu aponto é o fato de ele ser desequilibrado. Que bom que eu tenho o Rocher e que bom que eu tenho o Valência, e de nada vai adiantar se não resolverem os problemas dos meias.
Se não contratarem pelo menos 2 jogadores de qualidade acima da média para a função de criação do meio-campo. O meio-campo do Inter é oco quando não tem o Alan Patrick. É oco. Nós temos jogadores abaixo da linha média aceitável. O Campanharo não pode vestir a camisa do Inter. O Campanharo hoje foi driblado de todas as formas, não fez um desarme, não fez nada. O Campanharo foi hoje uma figura inútil em campo e nós tivemos mais do que uma figura inútil em campo hoje. O Depena hoje foi irritante de novo. Não é só ir mal. O Depena caminha em campo, cara. Caminha em campo. Gente do céu, respeitem o Internacional com alguns jogadores que estão vestindo a camisa do Inter. Respeitem. Tava o Magrão assistindo o jogo da arquibancada. Imagina o Magrão lembrando do meio-campo com ele, Guinhazu, Alex e D'Alessandro, e vendo hoje Rômulo, Campanharo e Depena compondo o meio-campo do Internacional. O Mano Menezes, no segundo tempo, teve que botar o Jean Dias de novo para resolver problema. Essa questão, cuidado, gente, em apontar errado o principal problema. Tem gente que estabeleceu agora como a principal crítica o fato do Valência ter saído no intervalo. Não. O Valência sair no intervalo é normal, o cara chegou agora. Tem gente apontando como culpa o fato do Arangues ter entrado no intervalo. O Arangues tem todo um departamento físico do Inter que analisou que o Arangues, que está parado há 8 meses, porque ele está toda hora lesionado, que se tu botaram o Arangues numa parte do jogo, escolheram o primeiro tempo para jogar o Valência, que só podia jogar um tempo, e o segundo tempo para jogar o Arangues, para não jogar um tempo, tá bem. Não é isso. Não é isso. Então a primeira coisa que eu quero apontar para todos vocês é o fato de a direção do Internacional ter sido incompetente na composição do grupo. Eu estou alertando isso. Não caiam no erro de achar que com Rocher e com Valência está tudo resolvido no Inter, porque não está, o grupo é fraco. É mal constituído e nós temos que cobrar porque tem uma porra de uma janela aberta para contratações e se a gente achar que está tudo certo, eles não vão contratar ninguém. Berrem contra isso. Berrem contra isso. Agora eu vou dar a culpa que o Mano Menezes merece. Eu perdi por 2-0 o jogo de hoje. Os 2 gols do Internacional, mais uma vez, como acontece quase sempre, ocorreram de falhas de posicionamento defensivo. Alguém colocou aqui nos comentários, é que tem que jogar o Moledo e o Nico, não interessa quem jogue. O sistema defensivo do Internacional vaza com quem estiver jogando em 2023, de todas as formas. E isso é culpa do treinador. Posicionamento de sistema defensivo é culpa do treinador. O segundo gol que o Inter toma hoje é um escanteio com desvio no primeiro pau. Escanteio com desvio no primeiro pau. Isso é beabá do futebol, gente. Beabá. É proibido tomar gol assim. Qualquer sistema defensivo razoável não deixa ninguém desviar no primeiro pau para fazer gol. Isso é uma vergonha. E o primeiro gol que o Inter tomou hoje é bola rebatida, é chute para o meio da área, é Cano. O Cano estava livre na entrada da pequena área. Os caras deixaram o Cano livre na entrada da pequena área. E agora também eu quero colocar os meus apontamentos em relação a algumas individualidades do Internacional. Eu quero começar pelo Bustos. O Bustos é o seguinte, tá? Eu já tenho a minha definição sobre o Bustos. O Bustos pode, nem sempre consegue, hoje não conseguiu, o Bustos pode dar uma contribuição ofensiva legal. Defensivamente, o Bustos é um desastre. Sempre é um desastre. O Bustos não sabe marcar. Querem colocar o Bustos no time? Coloquem, mas arrumem uma proteção de cobertura para isso. O Bustos não sabe marcar. Primeiro ponto. Segundo ponto, Rômulo, que teve até algumas boas atuações. Campanharo, inqualificável. E Depena, que não existe em 2023, não podem compor um meio-campo do Internacional em partida alguma. Essa falta de qualidade, ela tem que ser apontada. Vamos lá. O Wanderson não joga nada há 1 ano. Faz 1 ano que o Wanderson não joga nada.
Faz um ano que o Wanderson não joga nada. O que aconteceu com o Wanderson? Esse Wanderson não serve nem para ser titular. O que está acontecendo com esse cara? O Luiz Adriano, que apontou um indício de recuperação, hoje, cara, o Luiz Adriano foi um jogador a menos. Ele não caminhou. Assim, ele não conseguia acompanhar as jogadas do Internacional. Nós vamos insistir até quando? Nós vamos insistir até quando com o Wanderson? E o Valência, que talvez vocês estejam esperando que eu faça alguma consideração, recebeu 2 ou 3 bolas no primeiro tempo aberto pelo lado direito. E não tem problema nenhum ele estar aberto pelo lado direito, tá? Eu vi gente aqui a escalar o errado. Não, é isso aí mesmo. Ele estava aberto pelo lado direito, às vezes aparecia na área. Num time que tem o meio-campo, isso aí vai funcionar. O Valência é um grande jogador. Não tem problema ele estar aberto pelo lado do campo. Ele já jogou assim muitas vezes na carreira dele. Foi mal abastecido e quando foi abastecido não deu solução. Mas eu não vou aqui estabelecer uma consideração crítica para o Valência, sendo que foi a primeira partida dele com um time do Inter que não tinha meio-campo para jogar, né? Então, assim, gente, nós estamos diante de perspectivas e expectativas, diante do fato de que temos um campeonato brasileiro a disputar pela boa parte dele, mais da metade dele pela frente, e a nossa condição neste momento na tabela é medíocre. Medíocre. A nossa campanha é medíocre no Campeonato Brasileiro. Nós temos uma Libertadores da América que nos apresenta um confronto histórico contra o River Plate daqui menos de um mês. E eu vou dizer para vocês com todas as letras, ou contrata 2 meias qualificados de armação e criatividade, ou nós não vamos nem chegar perto de disputar um título no segundo semestre. Porque o grupo é fraco. Leiam os meus lábios. Olhem nos meus olhos. Especialmente alguns colorados que andaram me criticando quando eu disse isso. O grupo do Inter é fraco, mal constituído, escasso e incompleto. Vocês entenderam? Vocês entenderam bem? Então que isso fique bem marcado na cabeça de todo mundo. Tá? Ou o Inter faz movimentos importantes, ou não adianta ter Valência. Não adianta ter Rocher. Não adianta ter Arangues. O Arangues, gente, não vai ser solução de criatividade do time. O Arangues é maravilhoso, mas ele é um camisa 8. O Arangues é um ótimo preenchedor de setor, um condutor de bola qualificadíssimo. Não é meia. O Arangues não é meia. O Depena não é meia. O Maurício não é meia. Jean Dias não é meia. Só tem um meia no grupo do Inter que se chama Alan Patrick. Pensaram mal. O Maurício não é meia. Pensaram mal o grupo do Internacional. Pensaram mal o grupo do Internacional.